Olá, estamos aqui dentro do contexto de administração pública brasileira. Eu sou o professor José Soares e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre alguns aspectos introdutórios da administração pública brasileira. Falar sobre a administração pública brasileira é falar um pouco sobre a natureza da administração pública, a sua estrutura, o seu funcionamento e, claro, trazer à baila a questão do federalismo, já que a nossa estrutura básica, né, é a união do ente federado, dos entes estaduais e municipais. A partir daí, se cria toda uma máquina de ações que chegam à ponta através dos servidores públicos que prestam serviços à comunidade. Dentro desse contexto, nós temos o administrador público como alguém que vai gerenciar todas as políticas públicas, vai fazer o funcionamento de toda a máquina pública, né, de uma forma técnica e competente. E dentro dessa questão da federação, um problema que entra, um problema sério, né, que entra dentro dessa questão, é a democracia, já que estamos falando de um pacto, né, federação tem a ver com isso, com união, e com regras de um jogo que tem que ser claras e que tem que atender o povo, né, de onde se entende que emana todo o poder da federação. Então a democracia ela está intrinsecamente, de maneira intrínseca, né, está intrinsecamente ligada à questão do federalismo. Nós faremos uma série de vídeos, esse é o primeiro, e nesse primeiro nós trataremos da questão da federação. Bom, o Estado brasileiro, como conhecemos hoje, ele é resultado da Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal é, por assim dizer, o nosso contrato social, é a certidão de nascimento do nosso Estado. É onde estão os princípios e as regras básicas pelas quais se deve reger todo o Estado brasileiro nos seus três níveis. E, ao mesmo tempo, é o lugar onde aparece a finalidade do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro, né? Aqui tomando como referência 1988, quando da promulgação da Constituição Federal, da nossa atual Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã, ela apresenta algumas finalidades, ela nasceu para servir alguns objetivos. Então a gente destaca aqui o artigo 1º, onde apresenta aqui de alguma forma essa certidão de nascimento, né, dizendo o básico do básico desse contrato, que faz surgir exatamente essa federação, que é o princípio político, social, né, de organização do nosso Estado. Então, diz o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: primeiro, a soberania; segundo, a cidadania; terceiro, a dignidade da pessoa humana; quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; quinto, o pluralismo político. Vamos aqui um pouquinho comentar esse artigo 1º, né, nos seus detalhes. Então, a primeira coisa a ser destacada é que se trata de uma República Federativa do Brasil. Então, esse Estado, né, que renasce, né, que nasce ali na Constituição Federal, nesse pacto social, esse contrato social de 1989, ele tem um nome. É a República Federativa do Brasil. Em geral, nós chamamos por Brasil. Né? Assim como todos nós temos um nome completo e um nome que geralmente usamos no dia a dia, assim também o Estado brasileiro tem. Né? Eu, por exemplo, sou José Soares Chagas, me chamam
é assim que está no meu registro de nascimento, mas me chamam pelo primeiro nome, José, né? No dia a dia as pessoas me chamam por Zé, tá tudo tranquilo. E no caso do Brasil, o Brasil é o nome principal, assim como o meu é José, né? Mas o nome completo é República Federativa do Brasil. É uma república, óbvio, não é uma monarquia. O termo oposto à república seria monarquia. Federativo, que a gente vai desdobrar um pouco no próximo slide, significa que tem a ver com o próprio texto aqui do caput, na sequência fala, é uma união indissolúvel, né? Federação tem a ver com isso, com união, é por isso que nós chamamos o ente federativo de união, né? Em oposição aos outros entes, estados, municípios e união. E do Brasil, né? É o nosso nome mais antigo. Constitui-se em Estado democrático de direito, né? É um Estado democrático de direito. Primeiro, é um Estado democrático, não só um Estado de direito. Nós tivemos, por exemplo, durante um bom tempo, o regime militar, e o regime militar era um Estado de direito. Tinha sua Constituição, tinha, né, assim que insurge, que ocorre o golpe cívico-militar de 64, há uma série de produções normativas que modificam, né, a, a estrutura, né, do Estado, de maneira que o poder executivo assume funções que outrora eram dos outros entes, né? Então, fechar, por exemplo, a Casa Legislativa, enfim, assume poderes como de nomear interventores e você ainda tem, né, o sistema judiciário, mas você pode controlar o sistema judiciário se você tem uma legislação que garante que você possa fazer nomeações em todos os níveis, enfim. Então, é um Estado de direito, né? Mas não é um Estado democrático. E aí, democracia é uma questão que abre discussão para um outro momento, né? Mas, em tese, a gente entende democracia de maneira lato sensu, né? Essa, essa possibilidade, né? Ou melhor, essa constituição, essa configuração em que você tem alguns princípios garantidos. A liberdade de expressão é um princípio que desde do século XVII, né, aparece como uma dessas características, né, a liberdade de expressão, de você emitir opiniões sobre diversas questões, né, claro, dentro do limite do tolerável, né, você emitir uma opinião no sentido de convencer as pessoas a matarem as outras, enfim, você está no nível do crime, né? Mas opiniões sobre tipos de governo, sobre ideologias partidárias, enfim. Então, você não tem pluralismo partidário, você não tem liberdade de expressão, você tem um Estado que é conhecido como Estado policial, né? Você tem uma ditadura. Então, a partir de 1986, no processo de redemocratização, e culminando em 1988 com a nossa Constituição Federal, a gente constituiu um Estado democrático de direito, né? Pelo menos no papel. E quais seriam os fundamentos, né? Isso é interessante, né? Os fundamentos. Qual é a base a partir da qual se constrói esse edifício que é o Estado brasileiro, né? O que deve se construir? A soberania.
A ideia de soberania é, né, você ter um poder sobre o qual não há um outro poder. Então, significa falar de uma autonomia, né, em nível de Estado, político, econômico, e de não aceitar intervenções de outrem, né? Então, as instâncias pelas quais a gente resolve nossos problemas são instâncias internas. A gente não reconhece, por exemplo, uma, uma polícia do mundo, um delegado do mundo, né? Então, alguém, um outro país que viesse aqui dizer como a gente tem que fazer as coisas, ou dizer como o Supremo Tribunal tem que ser, ou destituir um presidente eleito, enfim. A ideia de soberania é: a gente não reconhece dentro do Estado brasileiro um outro, para o Estado brasileiro, um poder acima dele. Vocês devem perguntar, e os tratados internacionais, né? O Tribunal Internacional Penal e os tribunais que geralmente se recorrem em termos de direitos humanos, que é muito comum, né? Nesse caso específico, vejam bem, eles não passam por cima da soberania nacional, porque existem tratados em que o Brasil adere. Então não é forçado, se aderiu, tá? E aí o próprio Estado, através do seu poder legislativo, traz isso para o seu ordenamento jurídico, aceita, né? A questão da cidadania, geralmente ligada apenas à questão do voto, né? Tem a ver com essa questão clássica de termos deveres, né, cívicos, enfim, e também direitos, né? Se eu sou cidadão de algum lugar, significa que eu tenho certas regalias, né? Não é uma palavra muito boa, mas dizer que eu tenho um reconhecimento, não posso ser tratado de qualquer forma, né? Eu sou daquele lugar, eu não preciso pedir licença, né, para entrar naquele lugar. Eu sou um cidadão brasileiro, por exemplo, né? Sou cearense de nascimento, morei em São Paulo, atualmente moro em Palmas, atualmente espero que para sempre, até o final da minha vida. Me sinto tocantinense, moro em Palmas, na verdade estou morando aqui do lado da UFT, mas estou em Luzimantes no momento, passando uma temporada por aqui. Mas se eu quisesse me mudar, viajar para o Rio, visitar alguém lá, não precisaria de passaporte, né? Não precisa de autorização, porque eu estou andando no estado do qual eu sou cidadão. Enfim, é um exemplo assim meio banal, só para dar uma ideia do que seria a cidadania. Já em outro país, sei lá, na Argentina, se fosse para a França, enfim, já estaria na situação de estrangeiro. A dignidade da pessoa humana, a ideia de dignidade, é uma ideia filosófica e sociológica muito forte. Ela subtende que existe um nível, um nível mínimo no qual o ser humano tem que ser tratado, né? Abaixo do qual não pode ser tratado, independente do que ele seja, do que ele pense, do que ele tenha feito. É um nível abaixo do qual você não pode ser tratado, né? Seria uma garantia própria de quem é humano, né? Isso entra em vários aspectos, né? Quando a gente pensa no salário mínimo, que seria o mínimo, né, para você viver. Quando você pensa, né, enfim, situações de miséria, de abandono, a gente vê que não é respeitada a dignidade da pessoa humana, né? E mesmo em situações extremas, delituosas, se entende que haveria forma de punições próprias que respeitariam a dignidade humana, mesmo sendo forma de punições. Então, a dignidade humana seria essa esse atributo, né? Esse atributo reconhecido,
né, pela legislação e pelo mundo moderno, né, que diz respeito a um nível mínimo, né, abaixo do qual você não pode ser tratado nem pode viver, porque você estaria não estaria não seria adequado a essa dignidade, né? Geralmente se fala de dignidade dos reis, dignidade de autoridades e modernamente, né, a partir da modernidade, se entendeu que existe uma dignidade de todos os seres humanos dependente do seu da sua conta bancária, da sua origem, do que você fez, do que você é. O ponto 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso é bem interessante, porque os fundamentos, né? Então, está baseado nos valores sociais do trabalho, os valores. Então, se reconhece, né, que o trabalho é um valor e a organização social do trabalho coletiva é um valor também necessário para construir. O trabalhador ele tem que ser reconhecido como fundamento, né, do nosso Estado, mas também da livre iniciativa, ou seja, o Estado brasileiro de 1989 ele traz características do mundo socialista, mas não é socialista, e do capitalismo, que é da livre iniciativa, né? O Estado ele intervém, ele tem seu lugar, mas um dos fundamentos desse Estado é a livre iniciativa, é fortalecer a livre iniciativa, o mundo corporativo. Então, precisamos desenvolver mais emprego. Vamos desenvolver mais empregos desenvolvendo as iniciativas privadas que produzirão empregos, né? Mas não de qualquer modo, porque tem que se valorizar, tem a valorização social do trabalho, tem que proteger o trabalhador. Então é um equilíbrio aí. E, por último, pluralismo político. Não é o partido único, como em outros países, é o pluralismo político. Enfim, é a possibilidade de existirem vários partidos, tanto partidos de orientação mais direita, como partidos mais de orientação de esquerda, partidos mais voltados para o social, partidos mais voltados para o financeiro, enfim, pluralismo político. Enfim, aqui nós tivemos uma visão geral do que seria aqui o contrato social, né, que dá início aqui ao nosso Estado. Agora pensar aqui um pouquinho o que é esse federalismo, né? No slide anterior a gente já viu que no próprio caput lá do 1 diz que é federal, né? É a união dissolúvel dos estados da União, dissolúvel dos estados, municípios e o ente federal. E aqui a gente tem um pouco a origem desse nome, né? Vem de fides latim significa fé, confiança, que é exatamente por extensão dessa ideia de pacto de união, essa união indissolúvel dos três entes, né? Da União, estados e municípios. Aqui algumas características da federação, né? A federação ela se caracteriza por uma dupla autonomia territorial do poder político, dupla autonomia territorial. Então você tem uma força centrífuga e uma força centrípeta. A força centrífuga, ela diz respeito àquela força que tende à descentralização, né? Muitos vão pensar que a federação ela surge, né, como forma de organização do Estado na Revolução dos Estados Unidos, né, que era os Estados Unidos em 1787, e você tinha 12, 13, me foge a memória agora se são 12 ou 13, salvo engano são 13 colônias, ex-colônias inglesas. Então elas eram independentes. Então elas tendiam a ser autônomas. Em algum momento elas abrem mão disso para um poder central que as une. Então esse poder que não deixa essas autonomias se distanciarem, né, digamos assim, e as concentra, ela é o que chama centrípeta, né? O Brasil, né, na história do Brasil, a gente sabe que durante muito tempo, acho que até o primeiro império, o Brasil tinha, embora fosse colônia portuguesa,
era um pouco parecido nesse ponto, né, com os Estados Unidos, no sentido de ter muita autonomia, os estados terem muita autonomia, ou as províncias, ou enfim. Então, na verdade, haviam Brasis, né? Com o Império, sobretudo quando chega em Dom Pedro II, né? Você começa a ter uma ideia de um Brasil mais centralizado, né? E como é um império, quando vem a República, então a gente poderia dizer que é um movimento do que é centralizado, que era uma força centralizadora mais forte no imperador, para uma autonomia, que volta novamente para a autonomia dos estados, né? Então, uma característica da federação é exatamente esse equilíbrio dessas duas forças. Uma força que lança para fora, para dispersão, e o outro que as une. São poderes únicos e concorrentes, né? A federação tem competências próprias, estados têm competências próprias. E tem algumas competências que são concorrentes, que tanto o estado responde, quanto a federação responde, e às vezes também o município, né? Fazer legislar sobre questão penal, é uma competência federal. Organizar a questão dos imóveis urbanos, uma competência municipal. Legislar sobre a circulação de mercadorias e serviços, uma competência estadual. Legislar sobre educação, sobre a saúde, uma competência federal, mas que tem contrapartidas concorrentes no Estado, no município. Então, pegando aqui, por exemplo, a questão do Estado. Perdão, pegando aqui a questão da educação, né? Nós tivemos recentemente a, a BNCC, a reforma do ensino médio, poderia ser chamada de reforma Mendonça Filho, que o Mendonça Filho, na época, era o ministro da Educação que levou avante isso, em 2017. Depois a gente tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Isso quem fez, que vale para todo o Brasil, né, que tem essa competência, é a federação, é a União. Né? Passa pelo Congresso Federal, né, sancionada pelo presidente, etc, etc, etc. Porém, chega nos estados, os estados complementam isso. Né? Então, aqui no Tocantins, por exemplo, a gente tem documento curricular do Tocantins. Em São Paulo vai ter um documento curricular correspondente, pode ter até outro nome, mas vai ser nesse sentido. E aí, isso vai passando também pelos municípios que vão se adequando, chegando inclusive às escolas, né? A questão da saúde, a gente tem o SUS e tem as contrapartidas, tem os consórcios dos municípios, né, dos estados, enfim. Então, são poderes únicos concorrentes. Os estados federais, geralmente, eles surgem, né, devido a um grande tamanho. Nesse mapinha aqui que eu coloquei, vocês estão vendo o Brasil e os países da América Espanhola. O Brasil, né, comparado com os países da América Espanhola, né, tirando aqui, a Argentina é o maior deles, mesmo assim, bem menor que o Brasil, né? A gente vê que na América Espanhola a gente teve o poder centrífugo muito mais forte, né? Porque surgiram vários estados autônomos, né? Cada um com seu presidente, enfim. E no caso aqui do Brasil, os vários estados constituíram um ente federativo, né? Teve uma força centrípeta grande que não deixou dispersá-los, né? Então, nos estados menores, geralmente você não vai ter uma federação, né? No Brasil, você precisa, porque é um estado muito grande, assim como os Estados Unidos, como o Canadá, como o México, né? Conhecido como Estados Unidos do México. O Brasil já foi conhecido como Estados Unidos do Brasil, na primeira Constituição que teve, né? Depois do Império, enfim. Então, e requer também uma questão de democracia, porque você tem que respeitar a autonomia dos estados, dos municípios, que têm características regionais próprias, enfim. Então, a democracia também está dentro desse pacto federal. Aqui, 6 características que eu peguei aqui do livro da professora Luísa Teixeira, né, Federal da Bahia, salvo engano, e que está no livro de apoio dos estudantes de administração pública EAD, da UAB, Universidade Aberta do Brasil, para a qual estou produzindo essa aula aqui, essa videoaula.
Bom, rapidamente, né? Características da federação: divisão territorial em subunidades, estados, municípios, né? Subunidades. Sistema bicameral. Nós temos o Senado, que é herdeira da chamada Câmara Alta, né? Dos ingleses, também dos Estados Unidos. São 3 representantes de cada estado e do Distrito Federal. O Distrito Federal, onde fica a sede do governo, não tem prefeitos, não tem vereadores, tem um governador e tem os deputados distritais que fazem as funções de vereadores, no caso deputados, e de deputados, né? E tem a Câmara, né? E tem os deputados federais que representam os seus estados. Perdão, representam o povo brasileiro, né? O Senado representa os estados, tem 3 para cada um, independente do tamanho, e no caso dos deputados federais representa o povo brasileiro. Os 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. No caso aqui do judiciário, é presente só em 2 níveis federais, você não tem o judiciário municipal, não confundir com o Tribunal de Contas da União, né? Tribunal de Contas, perdão, porque ele é um órgão técnico independente, embora tenha nome de tribunal, não é judiciário. Existência de Corte Suprema de Justiça, né, na ordem federal, que exatamente seria aquele órgão que faz esse controle, né, que defende a Constituição, é o intérprete oficial da Constituição, né, e da ordem jurídica. 5, definição de competências administrativas e fiscais com cada nível de governo, como eu havia falado, né, tem competências próprias de cada ente e também competências concorrentes. E 6, autonomia em cada ente federativo. Inclusive, cada ente tem uma Constituição. Geral é uma Constituição, né? Cada ente, perdão, cada estado tem uma Constituição geral. Essa Constituição é baseada na Constituição Federal. Bom, esse vídeo aula ficou um pouco longo. Espero que tenha ajudado vocês nos estudos de vocês a entender melhor a questão da federação. Temos o livro de apoio que é utilizado aqui na UAB, que é da professora Renata Teixeira. E para aqueles que estão sendo meus alunos, também estou à disposição. Para aqueles que também não são, se quiserem entrar em contato com a gente, também estamos à disposição. Até a próxima. Grande abraço a todos. Fiquem bem.